Nosso Responde Penteado vai para o meu amigo Vinícius Oliveira. Está sempre aí nos acompanhando. E aí ele faz uma pergunta, é uma pergunta bem técnica. Ele faz uma pergunta. Professor, tenho tido dificuldade de diferenciar o 0C do 1A. Bom, primeiro vamos explicar para quem ainda não sabe o que é isso. Eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar a classificação de penteado. Vai ficar meio diferente. Aí, a tela está compartilhada. Essa é a classificação de penteado para variação da incapacidade laboral. Muito bem. Então, nós temos 3 tipos de classificação, a 0, a 1 e a 2. A 0 é que não há incapacidade laboral. A 2 é que a incapacidade laboral é total. O cara não vai ter jeito de trabalhar mais naquela profissão. E a 1, a incapacidade é parcial. Ele até pode trabalhar. E aí vai existir a diferença de cada uma delas, né? Então, por exemplo, a tipo 0, nós vamos ter lá 0A, 0B e 0C. Então, 0A, não foi identificada a deficiência funcional, né? Então o cara não tem nenhuma deficiência, está tudo bem, examinou, o cara não tem nada, então não tem deficiência, não tem capacidade, tchau. Pode ir lá, acabou, resolver esse problema. Um outro, o 0B, eu identifiquei uma deficiência funcional, mas não tem capacidade para a função dele. Então, por exemplo, o cara é pedreiro e perdeu o 5º dedo da mão esquerda num acidente de trabalho. Qual é a capacidade desse pedreiro para a atividade dele? Ele é destro. E qual é a incapacidade dele para pedreiro? Nenhuma. Né? Ele vai continuar trabalhando de pedreiro igualzinho do jeito que ele trabalhava. Ah, mas ele perdeu o dedo. Infelizmente ele perdeu o dedo, vai ganhar uma indenização por isso. Vai ganhar um dano estético, um sofrimento padecido, etc. e tal. Mas essa perda do 5º dedo da mão esquerda, para o pedreiro, não dá incapacidade laboral. Certo? Em comparação, o cara do piano, o pianista, é o exemplo que a gente sempre dá do pedreiro e do pianista, né? O pianista, ele continua sendo pianista, mas ele não vai ser mais pianista igual que ele era. Quando ele for tocar aquela tecla que ele tem que tocar com o dedinho, que não tem mais, ele vai ter que espirrar o outro dedo aqui para poder achar a tecla, etc. e tal. Então, ele já tem uma redução da capacidade laborativa. Para isso, a gente chama essa redução da capacidade, essa que está aqui, ó, 1A, tá vendo? Implica a necessidade de esforços suplementares ou acrescidos para a realização da mesma atividade. Então, essa é 1A. Então, assim, ele faz uma atividade, ele tem uma profissão específica, ele é um pianista, e por causa da perda desse 5º dedo da mão esquerda, ele tem esforços acrescidos. Então, esse é 1A. E o 0C? Identificada a deficiência funcional, então ele tem um problema de ombro, por exemplo, e ficou com uma lesão no ombro. Então ele tem uma deficiência funcional nesse ombro, né? Mas que não vai causar incapacidade laborativa desde que o trabalho ocorra em condições ambientais e ergonômicas adequadas. Então aqui vem então essa diferença do 0A, do 0C para 1A, que o nosso amigo Vinícius perguntou, é a seguinte. Esse 0C eu vou colocar naquelas pessoas que não têm uma profissão específica. O que você é? Eu sou auxiliar de produção. Auxiliar de produção é uma profissão específica? É um ofício específico? Não. Ele pode ser auxiliar de produção de qualquer coisa. Então ele pode ser um auxiliar de produção pendurando um frango, que não vai dar para ser por causa do problema do ombro, mas ele pode ser um auxiliar de produção conferindo as peças. E o conferir a peça é com o braço para baixo? É com o braço. Ele consegue fazer? Consegue fazer normal, com o braço para baixo. Então, neste caso, então, dessas profissões, então é isso que a gente tem que botar na cabeça, Vinícius. Assim, são atividades que são gerais, né? Então ele tem uma deficiência funcional, mas ele vai fazer qualquer atividade que ele pode fazer, desde que seja em condição ergonômica adequada, né? E já o 1A é aquele cara que não tem jeito, né? Assim, ele tem uma atividade específica, ele tem uma profissão específica
e aí ele não pode, e ele vai ter uma redução da capacidade por causa disso. Então vamos dar o exemplo da cabeleireira, que eu vou dar o exemplo do 1A e do 2A da cabeleireira, né? A cabeleireira ela tem 1A, e aí ela tem uma bursite de ombro, né? Por causa da bursite de ombro, quando ela vai fazer puxar lá o cabelo da mulherada, vai cortar, então ela tem que parar um pouquinho, porque dói o ombro, toma um remédio, fica bem, melhora, passa um tempo, ela consegue voltar a trabalhar. Então, ela existe uma redução parcial da capacidade laborativa, sofrimento, uma diminuição da produtividade. Ela conseguia cortar 10 cabelos por dia, agora ela só consegue cortar 5, mas consegue cortar. Entendeu? Então, aí seria 1A. Ela tem uma profissão específica com redução da capacidade laboral. Mas ela evoluiu da bursite, ela foi piorando, até que ela fez uma ruptura do tendão do supraespinhoso. Aí ela já deixa de ser 1A, ela já passa a ser 2A. Por quê? Porque esta sequela de ruptura do tendão do supraespinhoso, ela passa a ser impeditiva do exercício da atividade profissional dela. E ela tem que ser aposentada, ou ela tem que ser uma indenização trabalhista, é 100% de indenização, aí seria um 2A. O 2B já seria o caso, por exemplo, o cara é um paraplégico, tem um acidente de trabalho, está paraplégico, não vai poder trabalhar mais em lugar nenhum. Então a sequela é totalmente impeditiva para toda e qualquer profissão, né? O 2A, ela é 100% para a profissão dela, e o 2B é para toda e qualquer profissão. Eu dei um exemplo numa resposta penteado anterior, aí, por exemplo, cortador de cana. O cara tem uma hérnia de disco, ele está incapacitado 100% para ser cortador de cana, ele é 2A, ele não vai poder cortar cana nunca mais. E faz 20 anos que o trabalho dele é cortar cana, tem 55 anos de idade, não tem escola, não tem escolaridade, isso aí tem que ser aposentado e é 100% de capacidade. Ok? Vinícius, espero que eu tenha conseguido esclarecer para você aí um pouquinho essa nossa classificação da incapacidade laboral. Também tem isso aí em internet, tá, gente? É só buscar lá, deficiência funcional versus incapacidade laboral. Também você vai encontrar tudo isso, esses artigos todos aí na internet. Ok? Voltando só aqui, então. Espero que tenha ficado bem esclarecido aí as dúvidas que porventura tenham. E até o próximo Responde Penteado.